Fala, meu trader, boa noite. Como é que você tá? Tudo certo? Bem, espero que sim. Então, dia 6 de dezembro, terça-feira, mais uma semana iniciando. Junto com o início da semana, vamos aqui mais uma vez estar mapeando alguns ativos que temos o costume de estar acompanhando dentro do mercado de Forex, índices e criptomoedas, certo? Vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. No caso, vamos aqui estar selecionando os ativos que acostumamos acompanhar, que é o EURUSD, o GBP. Vamos já estar colocando o nosso template também da FLFX. Então vamos aqui colocar o template da nossa estratégia. O GBP-USD, também acompanhamos o ouro. Aqui, colocamos o nosso template. Além do ouro, acompanhamos também o Bitcoin USD. Como são papéis pareados ao dólar, eu gosto de estar separando eles primeiro, certo? Então temos aqui o Bitcoin USD. E além disso, acompanhamos outros papéis também, como o SDJPY, o SDCAD. Estamos na operação aí no SDCAD. E o nosso querido SP500. Então temos aqui o SP500 também, certo? Então todos os ativos que temos o costume de estar acompanhando durante a semana já estão na tela. Antes de estar analisando esses ativos, vamos aí estar colocando no time frame inicial de análise, que é o time mensal. Então sempre começamos a análise pelo time mensal, certo? Vamos colocar aqui todos os papéis no time mensal e comentar um pouco sobre o cenário atual, né? Como a gente opera Forex e também outros ativos influenciados pelo dólar, querendo ou não. Então tivemos aí já praticamente 2 semanas de queda do dólar, como esperávamos, e aí também por conta do aumento da taxa de juros que foi elevada pelo Fed. Então, com o aumento da taxa de juros, o dólar acaba caindo, e com a queda do dólar, alguns outros ativos como o EURUSD, olha aí como a gente pode ver aqui, que temos aí um movimento de alta que já dura desde, digamos que do dia, na verdade desde o mês passado, que a gente vem tendo uma alta no EURUSD, certo? Também se repete para alguns ativos pareados ao dólar, como a Libra. Então temos aqui a Libra no time frame H4, temos o euro também no time frame H4. Podemos observar movimentações semelhantes e uma forte movimentação de alta, tendo em vista aí a queda do dólar. Então, quem estava atento no cenário macro de queda do dólar pôde aproveitar aqui todo esse movimento de alta do EURUSD. Mas o cenário para essa semana, ainda estamos numa tendência de baixa no dólar, porém acredito que muito próximo de um repique de alta, e é isso que vamos aguardar, certo? Tendência macro do dólar de queda ainda, porém acredito que possamos ter aí, se não essa semana, ou a semana que vem, de alta para o dólar. Então vamos ficar atento aí para vendas em papéis pareados ao USD, e é isso que vamos fazer agora. Vamos estar sinalizando as vendas, as regiões de compra e venda dentro de cada ativo. Esse aqui é o EURUSD no time frame mensal. Tínhamos registrados aqui, se vocês forem ver os vídeos antigos, algumas resistências importantes, e que por incrível o preço acaba de buscar ela. Tínhamos sinalizado aqui esse último topo do mensal, este último fundo do mensal do EURUSD, enfim, feito há muito tempo atrás, e que o preço atingiu agora, né, esse mês, e já retornando após o toque, né, nessa faixa, preço bem importante. Como já houve o toque, eu não vou estar mantendo mais essa linha, eu vou sinalizar as médias de 20 mais próximas, certo? Então, como de costume, preços importantes no time mensal registramos com a cor azul escura. Então temos aqui um fundo no EURUSD, além desse fundo, preços importantes na média de 20 low, média de 20 comum
e média de 20 RAI do mensal. São aí as 4 principais resistências no mensal que eu vou estar registrando. Vamos agora para o semanal do EURUSD. Dentro do EURUSD temos aqui essa movimentação. Temos este fundo aqui no semanal, sendo o semanal sempre registrado na cor rosa. Então temos aqui este fundo do semanal. Além disso, temos um novo topo aqui no semanal, certo? E resistências podemos sinalizar a média de 9, além da média de 9, média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low. E podemos também sinalizar a média de 200, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 principais preços do semanal dentro do EURUSD já sinalizados para vocês. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos essa configuração. Temos aqui um topo, né, que coincide com a linha do semanal, porém preços importantes no diário sempre com a cor azul claro. Então temos aqui uma dupla marcação, né, do semanal e do diário. Além deste topo do diário, temos resistências importantes. Vou registrar aqui na média de 20 high, na média de 20 comum e na média de 20 low, certo? Além disso, temos aqui um preço importante neste fundo aqui do diário, muito lá abaixo, mas temos que sinalizar. Então, temos aí 1, 2, 3, 4, 5 principais preços, os 5 principais preços no EURUSD do diário. Poderíamos aqui estar traçando um Fibonacci desse movimento de alta, certo? Então eu vou aproveitar aqui já para traçar o fio. Temos essa movimentação aqui do Fibo desse movimento de alta. Como estamos analisando o Fibo no time diário, registramos o Fibo com a cor que marcamos o diário, que é a cor azul claro, e o Fibo nos dá aqui regiões de 61,8 aqui, certo? E de 51,8 aqui, ou de 50 aqui, e que coincidiu também com a média de 20. A média de 20 comum do semanal, que é aqui, essa faixa, essa linha rosa, que ficou muito próximo ao preço de 50, e temos a 20 low do semanal aqui indicado por essa linha rosa, ficou muito próximo de 61,8. Então temos duas regiões muito importantes aqui no EURUSD. Isso foi o diário. Vamos agora para o nosso time de execução, que é o time H4, certo? Então vamos aqui para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração. Temos aqui um topo no H4, sendo preços importantes no H4 sempre registrados com a cor verde. Temos aqui este topo. Temos aqui a média de 20 high, certo? Que está entre essas, vou marcar ela aqui. E também preços importantes na média de 20 comum. Teríamos também um preço importante na média de 20 low. E é isso. Podemos também registrar aqui um preço importante no final da nuvem de Ichimoku, delimitada por esta linha aqui, certo? Então temos aqui um preço para ser sinalizado de acordo com o Ichimoku. E além disso, a média de 200 aqui embaixo. Então são as principais preços importantes no H4. Vamos aqui sinalizar principais regiões de compra e venda no EURUSD. Lembrando que a tendência do dólar ainda é de queda, porém acredito que se não essa semana, na semana que vem, podemos ter um movimento de alta do dólar ainda essa semana, como já tivemos aí ontem e hoje, um movimento de alta do dólar, mas acredito que não seja o suficiente para o dólar esticar realmente. Então acredito que o dólar continue a subir amanhã e, por consequência, o EURUSD venha buscar essas regiões aqui abaixo. Vamos então aqui sinalizar as principais regiões de compra e venda. Temos aqui o diário, temos aqui o semanal. Então ficaria com as principais regiões de compra e venda no EURUSD. No caso, a principal região de venda seria no último topo da H4. Vou sinalizar essa venda aqui com essa seta, certo? Então temos aqui um preço para venda no topo da H4. E, além disso, poderíamos também estar buscando por vendas
poderíamos estar buscando também por vendas no topo do diário, que coincide também com um topo do semanal. Então temos aqui o topo do semanal, temos aqui o topo do diário também, junto com o do semanal. Então, região de venda interessante no EURUSD no último topo da H4 e venda interessante, certo? No último topo do diário. São as duas principais regiões de venda. Regiões interessantes para compra, buscaria por compras aí no EURUSD, justamente na média de 20 comum do diário. Então buscaria por compras no EURUSD aqui, na média de 20 do diário, ou na média de 20 low do diário, média de 20 comum do diário, média de 20 low do diário. São aí os principais preços, principais regiões de entrada dentro do EURUSD, eu acredito. Então, o EURUSD sinalizados aí para vocês, vai depender da movimentação do dólar. Acredito que o dólar continue a subir amanhã, fazendo com que o euro venha buscar essas regiões mais aqui abaixo, certo? E aqui a gente consiga estar executando uma compra para quem sabe vir buscar esse último topo aqui do H4. Ou se o dólar continuar a cair para buscar o último fundo e depois voltar a subir, podemos ver um movimento de alta do euro aqui, para depois uma queda novamente. Então, regiões do EURUSD sinalizadas, compra e venda. Vamos para a Libra. Primeiro passo, vamos aqui ampliar a escala. Então, ampliamos a escala. Vou colocar aqui 9. E é isso. Esse é a Libra. Vamos para o gráfico mensal. Dentro da Libra, assim como no EURUSD, se vocês foram ver os vídeos antigos, tínhamos sinalizado aqui um preço importante. Neste último fundo aqui do mensal, o preço atinge exatamente agora, já está voltando a retornar. Como o preço se encontra aqui em cima, já não vou manter essa linha, vou estar definindo novas resistências para o mensal da Libra, sendo que temos aqui um fundo do mensal, além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. Poderíamos sinalizar aqui também o final da nuvem de Timoco do mensal, mas vou manter só a média de 20 low. Como mantemos também no EURUSD. Então esse é o mensal, vamos para o semanal. Dentro do semanal temos essa configuração. Principais preços no semanal, esse preço de fechamento de fundo, sendo que no semanal registramos com a cor rosa. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. Este último topo do semanal da semana passada, certo? Este último topo aqui da semana passada e também a média de 200 aqui em cima do semanal. São regiões bem parecidas com o do EURUSD. Então, semanal analisado, vamos para o diário. Dentro do diário temos essa movimentação de alta. O gráfico muito semelhante com o do euro. Temos aqui um topo no diário. Sinalizamos com a cor azul claro. Além disso, preços importantes, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. E o último fundo aqui embaixo também, muito semelhante ao EURUSD. Poderíamos, assim como fizemos no EURUSD, estar traçando um Fibonacci dessa pernada de alta. Então temos aqui Fibonacci, essa movimentação de alta. E Fibo nos dando aqui alvos de 50 e 61,8 de Fibo mais abaixo. Então podemos ver aqui 50 de Fibo e 61,8. 61,8 se aproximando do último fundo. Então essa é a nossa análise do diário. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 temos essa configuração. Temos aqui um topo no GBP/USD. Temos aqui este topo no H4, sendo o H4 sinalizado com a cor verde. Temos este topo.
Temos aqui a média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low, certo? Vou esticar aqui para vocês verem, média de 20 high sinalizada aqui, média de 20 comum aqui, média de 20 low aqui, e poderíamos registrar também final da nuvem de Ichimoku, delimitada aqui por essa linha, certo? E também a média de 200, assim como no Euro USD. Então, na Libra é isso, temos regiões parecidas, regiões de venda interessantes para a Libra no último topo do H4 aqui, e também regiões interessantes para a venda na Libra no último topo do diário, que se encontra também com o último topo do semanal. Então temos aí regiões interessantes para a Libra neste topo, nesse último topo do semanal. Além disso, temos vendas aí na média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low. São regiões realmente de venda, vai depender da movimentação do dólar. Porém, temos aí essas 1, 2, 3, 4, 5 faixas de preço para buscar uma venda. A venda ela vai ser autorizada de acordo com a movimentação do dólar. Então, para que você entre na Libra ou no Euro, precisamos analisar a movimentação do dólar. Então, temos aí esses preços sinalizados para venda na Libra e preços interessantes para compra na Libra. Temos aí preços importantes na média de 20 high, certo? Então temos preços interessantes para compra na Libra aqui na média de 20 high, na média de 20 comum, e como a média de 20 comum, no caso essa linha da média de 20 comum se encontra próximo ao final da nuvem de Ichimoku, vou estar sinalizando também aqui a nuvem de Ichimoku. Então temos aí 3 preços interessantes para ver compra, alguns preços, 5 preços interessantes para venda. Vou voltar no Euro USD para sinalizar também as médias de 20 high. Então regiões de venda no Euro USD temos aqui a média de 20 comum, certo? E é isso, não venderia na média de 20 low, porque já está muito próximo, então guardaria uma movimentação maior do gráfico. Mas dentro do Euro USD temos aí, refrisando, 3 regiões de venda, 2 de compra. Na Libra, 1, 2, 3, 4 preços, 5 preços para venda, 3 preços para compra. Vai depender da movimentação do dólar mais uma vez. E é isso, Libra analisada, vamos para o ouro. Dentro do ouro aqui vamos ampliar a escala, certo? Temos aqui a escala ampliada. Gráfico mensal, vamos registrar aqui principais preços do gráfico mensal. Temos aqui este topo do mensal com a cor azul escura. Além disso, esse topo também no mensal, média de 20 high, média de 20 comum, que é onde o preço veio testar e já retornou. Vocês podem ver que o preço veio buscar aqui a média do mensal e já voltou. Além disso, média de 20 low, último fundo e a nuvem de Ichimoku aqui. São os principais preços do mensal, do ouro. Vamos para o semanal. Dentro do semanal do ouro temos esse movimento de queda. Poderíamos aqui estar traçando um Fibonacci desse movimento de queda aqui do semanal, certo? Como é o movimento do semanal, vamos estar registrando o Fibo com a cor do semanal, que é a cor rosa ou roxo. Então temos aqui o Fibo já sinalizado. Além disso, vamos registrar no semanal este topo aqui. Além deste topo, este fundo aqui também. Vou sinalizar a média de 200. Vou sinalizar a média de 200, a média de 20 comum e a média de 20 high do semanal. Temos aqui os 50 de Fibo do semanal, da movimentação de queda, e os 61,8 de Fibo do semanal, também da movimentação de queda. Então, esse é o ouro no semanal. Vamos para o diário. Dentro do diário temos essa configuração. Temos aqui um topo
do ouro aqui, como é o topo do diário, sempre com a cor azul claro. Além disso, média de 20 comum, média de 20 low e este fundão aqui do diário aqui embaixo são os principais preços do diário para o ouro, certo? E visto o ouro, agora vamos para o semanal, na verdade o H4. Poderia traçar aqui para auxiliar o movimento de correção de queda do ouro um Fibonacci daqui até aqui. Fizemos um do movimento de queda, vamos agora fazer um do movimento de alta, só que no time frame diário. Então temos aqui um Fibo deste movimento de alta e regiões de 50 de Fibo aqui e 61,8 de Fibo aqui. Então este é o ouro no diário, vamos para o H4. Dentro do H4 temos aqui essa configuração, temos este topo aqui no H4, sendo no H4 registrado com a cor verde escura. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low, média de 200 lá embaixo. E é isso. Principais preços do H4 sinalizados. Vamos registrar aí também agora as principais regiões de compra e venda dentro do ouro. Eu marcaria aqui como regiões importantes para venda a média de 20 comum do ouro, além da média de 20 high. Também temos o mensal, a média de 20 do mensal, sinalizada pela linha azul escuro. E temos também aqui o topo do H4. Então, selecionaria aqui essas regiões para venda e regiões para compra dentro do ouro. Buscaria por compras no ouro. Buscaria por compras no ouro na média de 20 high do diário. Na média de 20 comum do diário, temos aqui a média de 20 comum do diário, e na média de 20 low do diário, sinalizado por essa linha aqui, azul claro aqui embaixo. Então no ouro é isso, 4 principais preços de venda, 2 principais preços e regiões para compra. Então, ouro analisado, vamos para o Bitcoin. Vamos aqui estar ampliando a escala do Bitcoin, certo? Então, Bitcoin no time mensal, temos aqui este topo, sendo registrado com a cor azul escura. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low e média de 20, média de 9, certo? Comum. Poderia estar registrando o fundo do mês passado, mas não vou estar registrando, vou delimitar essas regiões aí no semanal. Fica mais fácil. Então, é isso dentro do mensal do Bitcoin. Vamos para o semanal. Dentro do semanal e do Bitcoin, temos este preço de fechamento aqui de fundo. Então, temos este preço de fechamento de fundo no semanal, sendo registrado com a cor roxa ou rosa. Temos preços importantes também aqui no Bitcoin, na média de 20 comum, média de 20 low, média de 20 comum e média de 20 high. Além disso, média de 200 aqui em cima, como os principais preços no semanal para o Bitcoin, certo? Então agora vamos para o diário. Dentro do diário temos aí o Bitcoin há vários dias bem de lado, uma movimentação, apesar de ser bem volátil, uma movimentação não tão grande. Temos aqui no diário este fundo, certo? Vou estar registrando aqui este fundo do diário do Bitcoin USD. Além disso, média de 20 low e média de 20 comum. Não vou estar marcando a média de 20 high, porque o preço se encontra muito próximo dela agora. Vou estar registrando apenas a média de 20 comum e a média de 20 low e este fundo aqui do diário. E registraria aqui também a média de 200 lá em cima. E é isso. No diário do Bitcoin é isso. Vamos para o H4. Dentro do H4 do Bitcoin temos aqui esta configuração. Temos antes de tudo este topo aqui no H4,
Além disso, temos a média de 200, a média de 20 high e média de 20 comum. Temos também a nuvem de Ichimoku aqui embaixo. E o nosso último fundo aqui, que coincide com o fundo do diário. Temos aqui o H4. Então temos aí esses principais preços do H4 no Bitcoin. Regiões de venda dentro do Bitcoin. Temos aqui a média de 200 como uma região para venda, o último topo da H4 e a média de 20 high aqui. São para mim as principais regiões de venda dentro do Bitcoin e principais regiões de compra no Bitcoin. Buscaria por compras no final da nuvem de Ichimoku, delimitado aqui por essa linha, certo? Linha aqui, que também coincide com a média de 20 comum do diário do Bitcoin, essa linha aqui. Então, buscaria por compras no final da nuvem de Ichimoku ou na média de 20. Colocaria aqui na média de 20 comum do diário. Então temos aqui a compra sinalizada. Além disso, na média de 20 low do diário também teríamos aí uma boa opção para compra, tendo em vista que no diário o Bitcoin USD nos indica compra. Então, a partir do momento que o preço fecha acima da média de 20 low, tendência de alta declarada, o preço volta vai buscar a média de 20 high. Quem estava atento aqui comprou, conseguiu pegar uma movimentação. Mas é isso, no Bitcoin é isso. Temos aí principais regiões de compra e venda sinalizadas para vocês. Vai depender da movimentação do dólar. Caso o dólar caia, o Bitcoin venha subir para cá. Como o dólar já caiu muito, já tem aí 2 semanas caindo. Espero que em breve o dólar volte a subir. Caso ele continue a cair para buscar o último fundo do dólar, o Bitcoin vem aqui, testa aqui e volta a cair. Ou se o dólar continuar a subir para depois cair, ele vem para cá para depois subir. Então, o Bitcoin para ir para vocês. Vamos aqui para o SDJPY. Dentro do SDJPY temos essa configuração. Vamos estar aqui ampliando a nossa escala. Temos aqui este topo no mensal do SDJPY, sempre registrado com a cor azul escura. Além disso, preços importantes também no mensal, média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low do SDJPY. Além disso, vamos para o semanal. Dentro do SDJPY no semanal, temos essa configuração aqui, este topo do semanal, topos ou preços no semanal sempre com a cor roxa, média de 20 high, vou selecionar aqui, média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low do semanal do SDJPY. Então, poderia sinalizar aqui este fundo também do semanal. Então, temos aí principais preços do semanal registrados no SDJPY. Vamos para o diário. Dentro do diário, temos aí o preço buscar na média de 200 aqui embaixo, certo? Deixando aqui também um fundo do diário. Vou sinalizar esse fundo aqui do diário com a cor azul claro. Vou sinalizar a média de 200 também. Vou sinalizar esse topo aqui em cima. E as médias de 20 low, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high, como os principais preços aí do diário para o SDJPY. Podemos pegar essa movimentação aqui de queda do diário com FIBO, que nos daria aí as regiões de 50 e de 61,8, que foram justamente isso aqui. O 50 ficou colado com a média de 20 high do semanal e o 61,8 ficou mais aqui acima. Fibonacci aí sinalizados para vocês no SDJPY. Agora vamos para o H4. Dentro do H4 no SDJPY temos este movimento aqui, temos este fundo. Além disso, temos aí preços importantes na média de 20 high,
na média de 20 comum, na média de 20 low e também na média de 200 aqui em cima. Então temos aí os principais preços do STJPY são sinalizados, na verdade os principais preços e regiões sinalizadas. Vamos agora definir os principais preços de compra e venda. Teríamos aqui compras interessantes no STJPY na média de 20 high ou na média de 20 low do H4 ou novamente na média de 200 do diário. Então tenho aqui três principais regiões de compra no STJPY e regiões de venda. Buscaria por vendas aí no STJPY na média de 20 low do diário e na média de 20 comum do diário, ou se ele subir na média de 20 high do diário. Então o STJPY, principais regiões de compra e venda sinalizados, média de 20 low do diário, média de 20 comum do diário, média de 20 high do diário. Temos aí o STJPY sinalizado, principais regiões de compra e venda. Vamos para o SDCAD. Dentro do SDCAD temos aqui esta configuração. Vou estar aqui ampliando a escala. Então dentro do SDCAD, vamos aqui no mensal, temos este preço de topo. Além disso, temos também este topo aqui no mensal. Além disso, final da nuvem de Ichimoku. No média de 9 do mensal, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low, fundo e média de 200 do mensal do SDCAD. Então temos aí principais preços do mensal sinalizados no SDCAD. Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal temos aqui sinalizados. Acabei mexendo no stop. Depois eu ajusto. Vou estar sinalizando aqui este preço de topo do semanal do SDCAD. Preço no semanal sempre com a cor rosa. Então temos este topo. Temos aqui a média de 20 comum, a média de 20 low e a média de 200 aqui embaixo, como principais preços do semanal para o SDCAD. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos aqui essa configuração, certo? Então temos aqui este topo aqui no diário, que coincide com o topo do semanal. Então temos este topo aqui. Além disso, preços importantes. No final da nuvem de Ichimoku, estão vendo a nuvem de Ichimoku aqui. Eu gosto de sinalizar ela. O Ichimoku é um indicador que funciona muito, então vou sinalizar o cume dela aqui. Então, preço do diário importante aqui na nuvem de Ichimoku. Além disso, média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high e este último fundo aqui do SDCAD. E também poderíamos sinalizar aqui a média de 200 aqui embaixo. Então, dentro do SDCAD é isso. Dentro do diário vamos para o H4. Dentro do H4 do SDCAD temos aqui essa configuração. Temos este novo preço de topo aqui do H4. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum, média de 20 low. E é isso. Principais regiões do H4 aqui. Poderíamos estar traçando um Fibonacci deste movimento aqui de alta no H4, que nos daria regiões de compra mais abaixo. Então temos aqui essa movimentação temos o Fibonacci do H4, nos dando regiões aqui de 50 de Fibo e de 61,8 de Fibo, regiões interessantes para buscar compra. Para o SDCAD, apesar de ter executado uma venda já, por conta da movimentação do dólar já ter chegado no limite de alta para hoje,
não quer dizer que não possa continuar subindo, mas acredito que para hoje não suba mais. Então eu já fiz uma venda, mas temos vendas aí no USDCAD. No cume do diário, que é onde nós sinalizamos aqui, então temos esta venda e além disso uma venda na linha do mensal aqui em cima. Então essas são as principais vendas do USDCAD. Também poderíamos registrar aqui o último topo do semanal, mas está muito longe, acredito que o gráfico não vai buscar agora. Mas fica aí sinalizado, regiões de venda para o USDCAD, regiões de compra, buscaria por compras no USDCAD na média de 20 high, na média de 20 comum ou na média de 20 low. Na verdade a média de 20 low está baixa, sinalizei o 61.8 de FIBO, mas fica aí sinalizado então principais regiões de compra e venda no USDCAD. Vamos para o SP500, nosso último papel a ser analisado. Vamos aqui, como sempre, ampliar a escala. Vou botar aqui 60. E é isso, vamos dar um zoom, esticar. Esse é o mensal do SP500, temos aqui este topo, certo? Temos este topo aqui sinalizado, além disso, média de 20 high, média de 20 comum. O último fundo aqui são os principais preços do mensal do SP500. Vamos para o semanal. Dentro do semanal temos essa configuração. Temos aqui um preço importante a ser sinalizado nesse último fundo aqui do semanal. Semanal sempre com a cor roxa. Média de 200 como preço importante, média de 20 low e média de 20 comum, que é onde o preço se encontrou agora. Então, temos aí uma união da média de 9 do semanal, média de 8 do semanal com a média de 20 do semanal. Temos aí duas uniões de duas médias, informando esse preço aqui importante no semanal. E é isso que vamos registrar, certo? Principais preços no semanal, esses três já foram sinalizados. O último fundo do semanal, a média de 200, média de 20 low, média de 20 comum. Vou sinalizar aqui esse último topo também do semanal. E poderia estar traçando um Fibonacci de toda essa movimentação de queda do semanal, para a gente ver uma movimentação mais macro. Então, trazendo esse Fibo, como é um Fibo do semanal, colocamos ele na cor da análise do semanal. E lá está, temos aqui os 50 de FIBO e os 61.8 de FIBO, regiões interessantes para buscar um movimento de reversão. Então temos aqui todo esse movimento de queda, traçamos o FIBO, vamos agora para o diário. Dentro do diário temos essa configuração, temos este topo aqui do diário a ser sinalizado. Então temos este topo. Além disso, média de 200, média de 20 comum. E é isso que eu vou sinalizar. Não vou sinalizar a média de 20 low, já está bem próximo, certo? Então, média de 20, média de 200 e último topo aqui do diário. E poderíamos sinalizar aqui o fundo também, o último fundo aqui do diário do SP500. Assim como fizemos nos outros ativos, poderíamos traçar também um Fibo aqui do diário, deste pavio até aqui. Como é um Fibo no diário, sempre colocamos a cor do Fibo em que analisamos o time frame. Então temos aqui o 50 de Fibo e o 61.8 de Fibo sinalizados aqui embaixo. Regiões interessantes para o movimento de reversão. Vamos agora para o H4. Dentro do H4, no SP500, temos essa movimentação. Temos aqui um topo, como é na H4, sempre com a cor verde. Além disso, média de 20 high, média de 20 comum e média de 20 low. E a média de 200 aqui embaixo. Então, principais regiões do H4 também sinalizadas. Buscaria por vendas no SP500 no 50 de FIBO do semanal, que está aqui, está bastante longe, mas muito provavelmente vai vir buscar.
Além disso, preços interessantes para venda no último topo aqui do H4 e média de 20 high do H4, média de 20 comum, como principais regiões de venda por SP500 e principais regiões de compra por SP500. Buscaria por compras no SP500. Buscaria por compra no SP500. Novamente no toque do preço na média de 20 comum do semanal, que é essa linha aqui onde o preço já triscou e já subiu, certo? Média de 20 comum do semanal aqui. Então, buscaria por uma compra aqui ainda, ou na média de 200 H4, aqui embaixo. E também uma compra aqui, ou no 50 de FIBO. Então, principais regiões de compra e venda do SP500 sinalizados para vocês. 1, 2, 3, 4 regiões de venda. 1, 2, 3, 4 regiões de compra. Fica aí sinalizado para vocês. Vou estar mantendo todas essas marcações que a gente fez hoje até o final da semana, para que a gente consiga aí realmente acompanhar o que aconteceu com o mercado e o que a gente pode ter feito de execução de ordens dentro do Forex ou do índice ou das criptos, certo? Então, fica aí sinalizado para vocês antecipadamente. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários, certo? Siga-nos também no Instagram, no Telegram. No Telegram a gente comenta sobre a execução dessas ordens em tempo integral. Então, assim que a gente analisa e vê que uma ordem pode ser aberta, comunicamos no grupo do Telegram. Então, se você tem curiosidade para estar pegando esses movimentos de abertura e de ordem, se inscreva no Telegram, o link está aí no nosso canal. E é isso, qualquer dúvida fica à disposição, regiões todas marcadas e no final da semana eu retorno para a gente ver como o gráfico se comportou e o que a gente poderia ter feito para que a gente tenha cada vez mais convicção de que a FLFX é uma estratégia realmente muito assertiva, certo? Então é isso, um abraço a todos e vamos que vamos. Valeu!